Dia 28, próximo, é um domingo, é mundialmente conhecido como um dia do orgulho gay. E para não deixar passar a data despercebida, até porque é importante que a gente veja esse grupo LGBTQ como seres humanos, né? Igual a qualquer um outro, independente da preferência sexual que se possa ter, são seres humanos. Interessante que hoje, na Arábia Saudita, ainda é crime ser homossexual. Mas nos Estados Unidos, em 1969, recente, é uma data que talvez para mim e para o nobre colega Ronaldo Luiz, temos alguma experiência que ocorreu naquela época, boa lembrança, época de escola, de colégio, né, Ronaldo? E que parece estar distante, mas não, nós vivemos essa época. Então, nos Estados Unidos, em 1969, era crime ser homossexual. Hoje, na Arábia Saudita, ainda o é, né? Mas temos aqueles problemas todos da sociedade árabe, né? Com aquela complexidade toda. Mas, reportando para uma sociedade que nos é mais familiar, como a americana, então, em 69 era crime. Existia um bar que era muito frequentado pelos gays na época, que era o Stonewall Inn, mas que a polícia fazia vistas grossas. Deixava a turma frequentar o bar lá e tal, não havia problema. Mas um belo dia 28 de junho de 69, a polícia resolveu invadir o bar e houve um quebra-pau grande, né? Prenderam os drag queens, que eram os que mais estavam chamando a atenção, vestindo roupas femininas e tal. E isso causou o que a gente está vendo agora em relação à morte daquele negro, do Ford, uma confusão social durante 5 dias. Foi um rebuliço lá nos Estados Unidos. E por conta disso aí, criou-se, então, o Dia Internacional do Orgulho Gay. E é importante que a gente fique sempre comentando essa questão, porque a gente tem que acabar com as barreiras e com os prejuízos sociais que a gente ainda possa acarretar a grupos de minoria, mas que por sua escolha religiosa, étnica e de preferência sexual, às vezes são discriminados. O Brasil é o país que mais mata esse grupo de pessoas. É um absurdo. E geralmente por fanáticos, né? Fanáticos. Lembram daquela história de um pai que estava abraçado com o filho e foram confundidos como um casal homossexual e eles foram agredidos covardemente na rua de São Paulo? Houve em determinado tempo ainda, isso, estou falando de 2019, um deputado lá, maluco, com um projeto de lei para instituir a cura gay, como se doença fosse. Ora, meus amigos, é bem verdade que até pouco tempo se pensava dessa forma, no mundo inteiro. Só em 1999, ou seja, no ano 2000, aí todos vocês já viviam nessa época. No ano de 2000, é que foi retirado pela Organização Mundial de Saúde do Código de Doenças. Toda doença tem um número, é codificada, tem um número. Para não tornar a doença pública para pessoas estranhas ao paciente, então se coloca nos atestados e nos documentos oficiais dos hospitais um número. Então só interessa a quem de direito conhecer aquilo ali, saber qual é a doença que está se reportando aquele documento. Então foi retirado da Organização Mundial de Saúde o CID, que designava homossexualismo como doença. Então, são coisas recentes. Nós estamos ainda vivenciando uma transformação necessária e óbvia. Não é interessante, por exemplo, que
a pessoa que tem decidido a sua preferência sexual, ela sofre muito mais do que qualquer outra minoria. Vamos, por exemplo, o negro. Nós já falamos, já tivemos várias oportunidades de falar sobre a discriminação étnica. Não vamos nem citar a questão dos Estados Unidos, nem fazer comparação Brasil e Estados Unidos, né? Mas o negro, quando chega na sua casa, tem o conforto do encontro da família, de encontrar o pai, que é o seu exemplo de vida, a mãe. Então, não existe no seu lar nada que o discrimine, nada que o crie um ambiente desfavorável para ele. Já não se pode dizer o mesmo em relação àquele que fez a sua opção sexual pelo homossexualismo. Quantos deles não foram expulsos de casa pelos pais? Pelo pai quadradão que não aceitou que o filho dissesse para ele: meu pai, eu sou homossexual. Né? O cara caiu para um lado, a mãe levou não sei quantos anos para aceitar isso, e outros expulsaram o filho de casa. Né? São inúmeros. Isso no interior, meu Deus. No interior, então, é que a gente vê isso aí. Muitos deles se mandarem para o sul do país para poder viver a sua vida, né? Porque lá já não havia condição nenhuma de fazê-lo. Então, eu quero aqui registrar o Dia Mundial do Orgulho Gay como mais uma voz a se fazer presente na defesa dos direitos da minoria. Conseguiu-se uma coisa importante: o reconhecimento da afetividade homo. Então, hoje já se pode casar, mulher com mulher, homem com homem, independente de crenças religiosas, mas o dinamismo social é muito grande e é importante que a gente se adeque, que a sociedade vá reconhecendo essas situações e não fique com aqueles dogmas ortodoxos da idade do pós-iluminismo, né? E até recentemente, como eu citei, os casos dos Estados Unidos em 69, a gente tem que se adequar, tem que o mundo gira, né? E como disse um grande amigo meu, vereador, que eu ouvi ele falar isso aí, a fila anda, né? Então, é importante que a gente faça esse comentário aqui, homenageando o grupo LGBTQ, e é uma sopinha de letras, né? Que a gente tem até dificuldade, mas fica aqui o nosso registro de apoio à comunidade. Sejam felizes, e que a luta não é só de vocês, a luta é de todos nós. Um abraço no coração de cada um de vocês.